O Galeão, a fortaleza flutuante que dominou os oceanos. 500 toneladas de carvalho e ferro, 60 canhões distribuídos em 3 convéses de artilharia. Pólvora suficiente a bordo para arrasar um quarteirão inteiro. Ele podia partir de Sevilha até Havana e voltar, com os porões carregados de mais ouro do que a maioria dos reinos europeus via em uma década. E em algum lugar ali, no oceano aberto, impulsionado pelos alísios, com as bandeiras estalando ao vento e o casco afundado sob o peso dos tesouros. Ele era o alvo mais perigoso do mundo. Todo pirata sonhava em capturar um. Quase nenhum conseguiu. Esta é a história do Galeão, a fortaleza flutuante que definiu uma era, quebrou impérios e fez os homens mais perigosos do seu tempo se sentirem pequenos diante dela. Antes de começarmos, escreve nos comentários de qual país você está assistindo. E não esquece de se inscrever. Para entender por que o Galeão importava tanto, precisamos imaginar como era o mundo antes de ele existir. No início do século XV, as potências marítimas europeias faziam a transição do comércio costeiro para os impérios oceânicos. Os navios da época davam conta do Mar Mediterrâneo, do Mar do Norte, das rotas costeiras lentas e cuidadosas que sustentaram o comércio europeu por 1000 anos. Mas para o que a era das grandes navegações exigia, eles simplesmente não serviam. Os portugueses foram os primeiros a avançar pelo sul, ao longo da costa africana. Os espanhóis foram os primeiros a cruzar o Atlântico em direção ao oeste. Ambas as potências precisavam de navios capazes de fazer algo que nunca tinha sido exigido de nenhum navio antes. Precisavam de embarcações que pudessem ficar meses no mar sem reabastecimento. Embarcações que carregassem carga suficiente para justificar o investimento na viagem. E embarcações que pudessem se defender sozinhas. Em águas onde não havia frota, nem porto, nem socorro. A caravela que Colombo usou em sua viagem de 1492 era uma solução brilhante para a exploração. Rápida, manobreira, capaz de navegar mais próxima ao vento do que quase qualquer navio contemporâneo. Mas ela era pequena. Uma caravela carregava cerca de 50 toneladas de carga. Quando os espanhóis começaram a tirar prata das Américas, na década de 1530, precisavam de algo fundamentalmente diferente. Muito maior. O galeão evoluiu a partir da carraca, um grande navio mercante de bordas altas que era a espinha dorsal do comércio oceânico europeu no início do século XVI. A carraca era espaçosa, mas lenta e perigosamente instável. Os construtores navais espanhóis que desenvolveram o galeão mantiveram o tamanho, mas reduziram radicalmente o castelo de proa, a estrutura elevada na proa do navio. Eles alongaram o casco em relação à boca, adicionaram convéses de artilharia que se estendiam ao longo de todo o navio e criaram algo que nunca havia existido antes. Um navio que era simultaneamente uma embarcação de guerra e um cargueiro capaz de defender seu próprio conteúdo ao longo de milhares de milhas de oceano aberto. A própria palavra galeão aparece pela primeira vez em fontes espanholas, no início do século XVI. Galeón, em espanhol, derivada de galera, o navio a remo que dominou a guerra no Mediterrâneo por séculos. Mas o galeão não tinha nada das limitações da galera, presa às águas costeiras calmas. Era uma criatura do oceano aberto, nascida para os alísios do Atlântico, para a rota da Espanha até o Caribe e de volta, em um ciclo sazonal que dominaria o comércio mundial por quase 2 séculos. A anatomia de um galeão espanhol de meados do século XVI exige uma conversa à parte. Esse navio era uma máquina muito mais complexa do que se costuma imaginar.
O casco era construído de carvalho, de preferência o carvalho denso e de crescimento lento das florestas do norte da Espanha, e cada vez mais da madeira das florestas americanas, quando os recursos espanhóis já não eram suficientes. A quilha, a espinha dorsal do navio, se estendia da proa à popa em uma única peça, ou em várias partes tão firmemente encaixadas que funcionavam como uma só. As cavernas, as costelas transversais que davam forma ao casco, eram curvadas a partir de madeira aquecida, cada uma moldada individualmente para a sua posição no casco. Sobre esse esqueleto vinham as tábuas, cada tábua calafetada com estopa, fibra extraída de cordas velhas, enfiada nas juntas, com um ferro de calafetagem e selada com alcatrão. Um galeão bem calafetado era praticamente à prova d'água, embora a calafetagem fosse constantemente soltada pelo trabalho do casco nas ondas, e precisasse ser renovada sem parar. Abaixo da linha d'água, o casco era revestido com chumbo, mais tarde substituído por cobre, para retardar a incrustação de cracas e resistir ao caruncho, o teredo navalis, que era o terror dos navios de madeira nas águas tropicais e podia reduzir um casco desprotegido a uma peneira em um ano. Os mastros eram enormes. Em um galeão de 400 toneladas, o mastro grande atingia 18 metros de altura e quase 1 metro de diâmetro, sustentado por uma complexa teia de aparelho fixo feito de corda de cânhamo alcatroado, que no total representava quilômetros de cabos. O aparelho móvel acrescentava pelo menos mais 1 quilômetro. Gerenciar essa rede de cordas era uma ocupação em tempo integral. Um galeão em plena navegação não era um objeto passivo. Era uma performance mecânica contínua, exigindo atenção e ajustes constantes. O velame era complexo. Os mastros grande e de proa carregavam velas redondas, que funcionavam bem com o vento em popa. O mastro de mezena levava uma vela latina, que dava mais liberdade na escolha do rumo. Um galeão maior podia carregar 15 velas, da enorme vela grande até os pequenos estais triangulares entre os mastros. Escolher a combinação certa para as condições do vento era uma questão de julgamento e experiência. E um erro podia derrubar um mastro ou deixar o navio à deriva em uma onda de popa. O convés de artilharia de um galeão era um dos sistemas de armamento mais formidáveis do mundo pré-industrial. Um grande galeão espanhol do final do século XVI carregava entre 60 e 70 canhões em 3 convéses. O convés de artilharia inferior, o mais próximo da linha d'água, levava as peças mais pesadas, as culverinas e meia-culverinas, que podiam lançar uma bala de ferro de 12 libras a 500 jardas com precisão, e consideravelmente mais longe com menos precisão. O convés médio carregava artilharia de médio calibre. O convés superior, o castelo de proa e a popa carregavam os canhões giratórios mais leves e as armas antipessoal. Os próprios canhões eram obras-primas da metalurgia do século XVI. Uma culverina de bronze era fundida em uma única vazão, o metal derretido fluindo para um molde de areia em torno de um núcleo de argila que seria quebrado após o resfriamento. O cano era então alargado até as dimensões precisas, e o exterior decorado com marcas de fundição, brasões e inscrições. Cada canhão era uma peça individualmente identificada. A arma pesava entre 1 e 2 toneladas. Era montada em um lavete de 4 rodas de madeira, que permitia apontá-la pela porta de artilharia, disparar e recolhê-la de volta para recarregar. O recarregamento era o limite crítico. Mesmo uma guarnição espanhola bem treinada do século XVI
levava de 2 a 3 minutos para recarregar um canhão pesado. Em um combate próximo, isso significava que um galeão podia disparar talvez 1 ou 2 salvas no tempo de uma manobra. A tática inglesa de fogo contínuo, em que os canhões eram apontados, disparados e recolhidos individualmente, visava manter uma chuva contínua de balas. A preferência espanhola pela salva única e concentrada pressupunha que um golpe devastador neutralizaria o inimigo antes que ele pudesse responder. Ambas as abordagens tinham sua lógica. Nenhuma era decisivamente superior. O impacto de uma bala de ferro de 12 libras em um navio de madeira era catastrófico. Ela despedaçava as tábuas em uma tempestade de estilhaços tão letais quanto a própria bala. Lascas do tamanho de um braço humano, lançadas na velocidade do impacto, podiam decapitar, amputar, estripar. A solução espanhola era distribuir as guarnições ao longo dos compridos convéses. Assim, um único tiro matava menos homens. Isso não eliminava as baixas, apenas as gerenciava. O sistema da Frota do Tesouro foi uma das operações logísticas mais extraordinárias da história humana. 2 vezes por ano, um comboio se reunia em Sevilha, mais tarde em Cádiz, e partia para as Américas. A rota de ida se dividia em 2 frotas. A flota seguia para Veracruz, no México. Os galeones seguiam para Portobelo, no Panamá. Ambos os comboios passavam o inverno em seus respectivos portos, trocando mercadorias espanholas por prata americana. Na primavera, reuniam-se em Havana, onde as 2 frotas se fundiam e faziam a travessia de volta juntas, escoltadas pela Armada de la Guardia, o esquadrão de navios de guerra especialmente construídos para essa função. A escala do fluxo de prata por esse sistema era impressionante. As estimativas do volume total de prata extraída das Américas e transportada para a Espanha durante os séculos XVI e XVII chegam a bilhões de pesos. A mina de prata de Potosí, na atual Bolívia, descoberta em 1545, produzia prata em um volume que abasteceu talvez 1/3 da oferta monetária mundial pelos 2 séculos seguintes. Os tesouros que cruzavam o Atlântico nos porões dos galeões não eram riqueza abstrata. Era a oferta monetária física da economia global. Sua chegada à Espanha e sua posterior circulação pelas dívidas espanholas com banqueiros italianos e alemães, para os mercados de tecidos dos Países Baixos, para os mercados de especiarias de Lisboa, para as economias de cada nação comercial da Europa, era o motor que impulsionava a expansão econômica dos séculos XVI e XVII. O navio que carregava esse tesouro não era, portanto, simplesmente um navio mercante ou um navio de guerra. Era um componente crítico de um sistema financeiro global. Quando um galeão se perdia no mar, por tempestade, pirataria ou ação militar, não era apenas um naufrágio. Era uma falha no sistema monetário global que podia se propagar pelas casas bancárias de Gênova e Amsterdã, interromper o pagamento dos exércitos espanhóis nos Países Baixos e atrasar o financiamento de missões diplomáticas em meia dúzia de cortes europeias. A coroa espanhola entendia isso com dolorosa clareza, e é por isso que o sistema da Frota do Tesouro foi organizado com uma atenção tão elaborada. Comboios, escolta, cronograma rigoroso. Os piratas que sonhavam em capturar um galeão sonhavam com mais do que um simples roubo. Sonhavam com o equivalente econômico de assaltar o Banco Central. Um único galeão bem carregado podia transportar 500 mil de pesos em prata, aproximadamente a receita anual de um estado europeu de médio porte. Um pirata que conseguisse tomar tal prêmio podia se aposentar em luxo.
Com alguns prêmios desses, podia fundar uma pequena potência soberana. Não é de se admirar que o sonho fosse universal. E não é de se admirar que a coroa espanhola investisse tanto em torná-lo praticamente irrealizável. A defesa da frota do Tesouro era estruturada em múltiplas camadas, e a maioria dos piratas não conseguia atravessar nenhuma delas. Em primeiro lugar, o próprio sistema de comboios tornava o interceptamento de um navio individual extremamente difícil. Um navio pirata, ou até mesmo uma frota de piratas, enfrentando um comboio de 20 ou 30 navios, alguns dos quais eram navios de guerra especialmente construídos. Era uma tarefa que nenhum cálculo sensato tornava atraente. O poder de fogo coletivo do comboio era avassalador. E os próprios galeões mercantes não eram indefesos. Até o mais carregado levava artilharia suficiente para tornar o ataque de um único navio pirata um suicídio. Em segundo lugar, os horários e rotas da Frota do Tesouro eram tratados como segredo de Estado. As datas de partida não eram anunciadas publicamente. As rotas variavam dentro dos limites que o sistema de alísios permitia. Os portos conhecidos como esconderijos de piratas eram contornados sempre que possível. Os pilotos que navegavam os galeões eram os marinheiros mais bem pagos e mais cuidadosamente treinados da Espanha. Homens que conheciam o Caribe com a intimidade de uma vida inteira de experiência e que podiam navegar por estimativa através de milhares de milhas de oceano aberto, chegando ao destino em poucos dias do tempo estimado. Em terceiro lugar, os próprios galeões eram um obstáculo formidável. Tomar um galeão de abordagem não era a aventura romântica que a cultura popular sugere. Um galeão ancorado, com seus convéses repletos de soldados, que sabiam que suas vidas dependiam de repelir os atacantes. Era um dos ambientes mais perigosos do mundo para quem atacava. Os soldados espanhóis que guardavam os galeões do Tesouro não eram marinheiros convocados às pressas. Eram infantaria profissional, treinada para o combate corpo a corpo, armada com mosquetes, lanças e armas brancas, e motivada pelo conhecimento de que piratas raramente faziam prisioneiros quando o prêmio valia tanto quanto um galeão do Tesouro. Francis Drake, pirata ou corsário, dependendo de qual bandeira você reconhecia, foi aquele cujos ataques ao sistema espanhol do Tesouro chegaram mais perto de realizar o sonho. Sua circunnavegação de 1577 a 1580 incluiu a captura da Nuestra Senhora de la Concepción, conhecida pelos espanhóis como Cacafuego, ao largo das costas do Equador. O Cacafuego carregava prata das minas peruanas, e quando os homens de Drake abriram seus porões, encontraram tanta prata, ouro e joias que a transferência para o Golden Hind levou 3 dias. Drake voltou a Plymouth como um homem rico. A rainha Elizabeth ficou com sua parte dos lucros, que, segundo se dizia, foi suficiente para pagar toda a dívida nacional da Inglaterra, com sobra para investir o restante. Mas o sucesso de Drake foi construído sobre um sistema de inteligência, um grau de apoio real e um nível de implacabilidade pessoal que a maioria dos piratas não podia reproduzir. Drake sabia onde o Cacafuego estaria, porque passou semanas na costa do Pacífico da América do Sul, capturando navios menores e interrogando suas tripulações sobre os movimentos da Frota do Tesouro. Ele tinha um navio pequeno e rápido o suficiente para interceptar o lento galeão do Tesouro antes que ele alcançasse um porto defendido. E tinha a audácia e a disciplina de equipe para realmente executar a captura quando encontrou sua presa. A maioria dos piratas não tinha nenhuma dessas vantagens.
O pirata caribenho, típico do século XVII, navegava em um escaler ou bergantim, uma embarcação de cerca de 100 toneladas, rápida e manobreira, mas armada com apenas um punhado de pequenos canhões. Contra um galeão de 400 toneladas com 30 ou 40 canhões, essa embarcação era um mosquito atacando um elefante. O galeão podia simplesmente abrir fogo e afundar o navio pirata antes que ele chegasse ao alcance de abordagem. As únicas circunstâncias em que um pirata podia tomar um galeão eram se o galeão tivesse sido danificado por uma tempestade, se sua tripulação estivesse dizimada por doenças, ou se o capitão do galeão fosse incompetente em um grau que, felizmente para os piratas, não era completamente desconhecido. O Raid do Pacífico de Bartolomeu Sharp, em 1681, ilustra tanto a dificuldade quanto a rara possibilidade desse empreendimento. A Companhia de Sharp cruzou o Istmo do Panamá a pé, apoderou-se de um navio espanhol e passou meses saqueando a costa do Pacífico, capturando eventualmente o navio do Tesouro Rosário. Seu sucesso dependeu inteiramente de operar em um teatro onde não existia nenhuma defesa, porque nenhum pirata inglês jamais havia chegado por lá antes. O Aida é a captura mais famosa da era dos galeões a deixar evidências físicas no registro histórico, embora tecnicamente o próprio Aida não fosse um galeão, mas um navio negreiro que Samuel Bellamy capturou e transformou em seu navio capitânia. Bellamy, conhecido como Black Sam, pelo longo cabelo preto que usava sem empoar em uma era de perucas da moda, tomou o Aida em fevereiro de 1717 ao largo de Cuba. Em poucas semanas de pilhagem, acumulou tesouros que os arqueólogos, quando descobriram o naufrágio ao largo de Cape Cod em 1984, encontraram ainda espalhados pelo fundo do mar. Sinos, canhões, moedas, armas. Tudo isso são evidências materiais do que foi uma captura pirata bem-sucedida, no momento de sua conclusão e no momento de seu fim. Bellamy e a maior parte de sua tripulação se afogaram quando o Aida encalhou nos baixios de Cape Cod em uma tempestade, 3 meses após sua captura. O tesouro foi ao fundo com eles, e lá ficou por 2 séculos e meio. O legado físico dos galeões do tesouro não se limita aos naufrágios de piratas. Os próprios galeões, quando afundavam por tempestade, em combate ou por erro de navegação, iam ao fundo com cargas que fascinaram caçadores de tesouros desde então. O desastre da frota de prata espanhola de 1715, quando um furacão ao largo da Flórida afundou 11 dos 12 navios do tesouro, espalhou moedas de prata e artefatos por quilômetros de costa. O Atocha, afundado em 1622 em outro furacão ao largo dos Florida Keys, foi encontrado por Mel Fisher em 1985, após 16 anos de buscas, e rendeu prata, ouros e esmeraldas no valor de mais de 400 milhões de dólares. O galeão espanhol começou a declinar no final do século XVII. As marinhas inglesa e holandesa criaram navios de linha especializados, superiores ao galeão em todas as características militares. A combinação de navio de guerra e cargueiro tornou-se um peso morto em uma era de batalha naval disciplinada. A última frota do Tesouro Espanhola zarpou na primeira década do século XVIII. Em meados do mesmo século, o galeão havia passado para a memória. O que o galeão representa é um momento particular da história humana, quando a tecnologia naval tornou possível um tipo de poder que nunca havia existido antes. Ele podia levar 1000 homens de Sevilha a Havana em 8 semanas. Podia carregar nos porões a receita anual de uma mina de prata.
Podia transportar soldados, sacerdotes, sementes e ferramentas de uma civilização através de 6.000 quilômetros de oceano aberto. Nada na história humana até aquele momento havia sido capaz de tal façanha. O preço foi pago com as vidas dos homens que navegaram nele, com as vidas dos americanos nativos, cujo mundo foi destruído pelo que os galeões trouxeram, e com as vidas dos africanos escravizados, cujo trabalho foi mobilizado para as minas e plantações que esse sistema servia. Os piratas que sonhavam em capturá-lo não estavam errados em sonhar. Mas o galeão continha algo que eles não pensavam quando planejavam seus ataques. Continha todo o aparato de um mundo sendo feito e refeito, a um enorme custo humano. E capturá-lo era se inserir nesse aparato, não ficar do lado de fora. Os que tiveram sucesso ficaram ricos, os que fracassaram ficaram mortos. E o galeão continuou navegando, ano após ano, carregado e magnífico e letal, até que a era que o criou finalmente terminou e o entregou aos mitos e ao fundo do mar, onde a maioria deles foi repousar. O sonho de capturá-lo era o sonho de capturar o próprio mundo. A maioria dos que tentaram descobriu que o mundo não se entrega com facilidade. Obrigado por assistir. Por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal.